Muitas de vocês têm essa vontade louca de comer doce, aí vocês vão na internet pesquisar, né? E aí você botar no Google. Deixa eu botar no Google aqui só de curiosidade. Vontade de comer doce. O que fazer? Ah, óbvio. Aí eu entrei aqui no blog da Growth Suplementos, né? Aí o que eles falam? Que é primeiro ponto de... Dá até vontade de chorar quando eu leio um negócio desse, gente. Queria mostrar aqui para vocês, mas eu não posso mostrar porque eu também estou no YouTube. No YouTube não dá para mostrar. Primeira causa da vontade de comer doce, deficiência de cromo. Será que é isso, Carol? Não, criatura, não é deficiência de cromo. Eu sei que muitas de vocês, quando têm essa vontade de comer doce, vocês vão no Google e veem essa informação. E aí, taca ali, vão no mundo verde da vida, vão no site da vida, vão na farmácia e compram o raio do cromo. Não façam isso, tá? A deficiência de cromo você vai descobrir através de exame de sangue. Se você fizer tudo isso que eu te falei agora, vou te falar hoje, e ainda assim você continuar com vontade de comer doce, pode ser que tenha uma deficiência de cromo, mas é raro, tá? É bem raro. Gente, é triste, né? Porque aí isso é um site de uma empresa de suplemento. Então, primeira causa, eles colocam deficiência de cromo. Mas por que eles fazem isso, Carol? É porque eles querem te vender o suplemento de cromo, amor. Tá? Então, vamos ficar ligada com relação a isso? Mas voltando. Bom, aí vamos lá. Eu vou falar assim. Muitas de vocês passam por isso e vocês ficam tentando descobrir o que é. Vocês começam a pensar em estratégias, aí começam a pensar em 1000 receitas para matar a vontade de comer doce, né? Receitas que nem sempre são receitas que a gente pode confiar, tá? E aí eu vou te falar aqui quais são as 3 principais causas que em quase 90% dos casos estão associadas a essa vontade incontrolável de comer doce, tá? Então, vamos à primeira causa. Vamos lá. Isso normalmente acontece com as pessoas que cortam o carboidrato da alimentação. No caso dessa aluna minha, eu logo identifiquei. Puxei a orelha dela, porque ela não está acompanhando direito o grupo, senão ela já saberia disso, ela não está acompanhando direito o conteúdo da plataforma, mas quando vocês pegam e decidem cortar carboidrato de tudo, para de comer pão, para de comer fruta rica em carboidrato, para de comer arroz, para de comer macarrão, o corpo, meu amor, vai pedir carboidrato, tá? E aí o corpo não vai querer o carboidrato do inhame. O corpo não vai querer o carboidrato do arroz. Porque quanto mais tempo você deixar ele sem carboidrato, o carboidrato que ele vai pedir é o carboidrato mais simples que tem, que é aquele dos alimentos ricos em açúcar, tá? Porque o açúcar entra na hora quase que na hora no nosso sistema gastrointestinal. Então, no caso dessa aluna minha, assim que eu perguntei para ela do almoço dela, ela falou que tem vontade de comer doce na parte da tarde, que é quando começa a vontade de comer doce dela. O almoço dela, ela tirou o arroz. O almoço dela está salada, um pouquinho de feijão, bem pouquinho de arroz e uma proteína. Essa é uma alimentação que vai aumentar a vontade de comer doce, tá? Então, como é que deve ser esse prato, Carol? Bom, como eu sempre falo aqui, eu vou dar uma orientação geral para o público em geral, para pessoas que eu considero ali que querem começar a entrar na linha, mas é óbvio que eu não vou conseguir passar aqui tudo que você precisa fazer para diminuir essa... Não, vou falar tudo que você precisa fazer para diminuir a vontade de comer doce. Mas com relação ao prato, como é que você vai fazer? O prato, ele precisa ter carboidrato, tá? Você vai colocar metade desse prato de legumes e verduras, principalmente verduras, né? Que é alface, acelga, couve, são as folhas. Vai colocar uma cenourinha ralada. Em um quarto desse prato, aqui tem um negocinho aqui, ó. Metade do prato, vegetais.
Um quarto do prato, você vai colocar sua proteína animal ou a proteína vegetal, ou seja, você vai colocar seu feijão, etc. E no outro um quarto do prato, você vai colocar o seu alimento fonte de carboidrato. Você comendo dessa forma, você está garantindo que você está com o prato equilibrado e que você está comendo a quantidade indicada de carboidrato naquela refeição. Essa quantidade indicada de carboidrato vai evitar que você tenha vontade de comer carboidrato mais para frente, que é a vontade de comer doce. A vontade de comer doce, ela está muito relacionada à quantidade de comida que a gente come ao longo do dia, tá? Imagina só, quando você vai... Primeiro eu estou falando dos carboidratos, eu já estou atravessando aqui as coisas, gente. Mas é basicamente isso. Quando você corta o carboidrato de forma rápida e normalmente assim do dia para a noite, descobri que eu tenho diabetes, pronto, cortei, não vou comer mais nada, o seu corpo vai pedir energia rápida. E essa energia rápida, ele consegue de forma mais fácil através dos alimentos ricos em açúcar, porque o açúcar entra muito rápido, né? O açúcar é só a molécula de glicose solta, tá? E quando você, ao invés de excluir o carboidrato, você troca a qualidade desse carboidrato, por exemplo, nesse prato que eu falei super equilibrado para vocês, se você der preferência nesse prato para carboidratos como arroz integral, feijão, batata doce, você vai conseguir manter a sua saciedade por mais tempo, tá? Então, se você é uma pessoa que hoje está com muita vontade de comer doce, faça isso. Não exclua o carboidrato da sua rotina, no entanto, dê preferência sempre para carboidratos complexos, que são aqueles ricos em fibra, tá? Quando a gente fala de arroz, é o arroz integral. Quando a gente fala de macarrão, é o macarrão integral. Quando a gente fala de batata, vai ser a batata doce que tem mais fibra, ou aquela batata Yacon, né? Foquem nisso, coloquem sementes na sua refeição. Você vai ver que um prato equilibrado dessa forma vai te dar saciedade por mais tempo, tá? Diferente de que se você comesse um prato só de macarrão. Um prato só de macarrão, como você tem ali naquele prato um carboidrato simples, esse macarrão vai ser absorvido muito rápido na sua corrente sanguínea, que vai levar um pico de glicemia, o que vai fazer com que você sinta fome logo. Então, a questão de cortar carboidrato é não cortar, mas não significa comer carboidrato de forma exagerada, porque uma refeição, um pratão só de macarrão, também vai te deixar com vontade de comer doce mais cedo. A gente precisa colocar mais fibra, proteína e gordura nessa refeição, mas sem excluir o carboidrato, porque senão o corpo cobra com juros, tá? Então é isso, é trocar um pão branco pelo pão integral, colocar mais fibra, colocar o psyllium. Se você faz essa refeição que eu falei, ainda toma um psyllium antes, maravilha. Provavelmente você não vai ter nenhuma vontade de comer doce. Além do que, essa refeição vai te permitir comer um doce. Você pode comer ali uma tirinha de chocolate, você pode comer um brigadeiro, você pode comer uma paçoquinha. Se você tomar um psyllium, fizer essa refeição e deixar para depois. Segundo erro que vocês cometem muito e que aumenta demais a vontade de comer doce, gente. Essa mania que vocês têm de pular a refeição, de achar que ficar sem comer vai controlar a glicemia, vai controlar naquele período, mas o corpo ele vai cobrar com juros. Pensa numa pessoa, a dieta normal de uma pessoa aqui no Brasil, de qualquer pessoa, de um adulto, é de 2.000 calorias, tá? E aquilo assim, a nossa necessidade calórica diária é cerca de 2.000 calorias. Essa necessidade vai aumentar ou diminuir dependendo da atividade que você faz ao longo do dia. Quem aqui não começou a treinar e começou a sentir muito mais fome que antes? Por que isso acontece? Porque você gasta mais e o corpo precisa de mais calorias, né? Se você tem ali uma necessidade calórica de 2.000 calorias e você pula refeições, né? Você acorda de manhã e não toma café da manhã, você só almoça 2, 3 horas da tarde, né? Aí você basicamente só faz o almoço e vai jantar tarde na noite quando chega em casa. Tem muita gente que faz essa rotina. O que acontece?
Vamos supor que você é essa pessoa que tem uma necessidade calórica de 2.000 calorias, mas você pulou o café da manhã, só almoçou ao meio-dia, tá? Vamos fingir que você almoçou no horário certo. Seu almoço foi esse pratinho aqui que eu falei, super equilibrado, que deve dar aí cerca de 500 calorias. E aí você engatou no seu trabalho e só vai comer quando chegar em casa. Aí você chega em casa lá para 7 horas da noite. Pensa só, você ainda está devendo para o seu corpo 1.500 calorias da sua necessidade calórica diária. O que o corpo vai fazer? Você acha que seu corpício, seus hormônios, toda a sua fisiologia vai querer que você bata um pratão de salada? Não, ele vai querer caloria. E como é que ele consegue caloria fácil e simples, rápida? Através dos alimentos ricos em carboidrato. Então, provavelmente essa pessoa que pulou o café da manhã, almoçou ao meio-dia, no meio da tarde ela está com uma vontade louca de comer doce. Se ela não comer esse doce no meio da tarde e chegar em casa, essa pessoa não vai querer comer saudável, essa pessoa vai querer chocolate, biscoito recheado, essa pessoa vai querer o que tiver na frente, ela vai traçar, enquanto a comida não estiver na mesa. E normalmente essa pessoa não consegue nem se planejar para cozinhar. Então, esses dois fatores que eu já falei aqui, eles estão ligados aí em 90% dos casos da pessoa que tem vontade de comer doce. É batata, gente. Quando a pessoa chega em consulta e me fala que está com vontade de comer doce e eu vou rastrear isso, eu já encontro isso, fato ali. É a pessoa que pula a refeição, é a pessoa que faz um almoço fraco, faz um café da manhã fraco, tá? Lembra daquela regra? Faça um café da manhã de rei e aí vai diminuindo? Porque assim você garante o valor calórico e aí seu corpo vai pedir menos ao longo do dia, tá? Por isso que é tão importante, nutricionista tem mania, né, de lanches intermediários. Os lanches intermediários, eles ajudam muito a controlar essa vontade de comer doce, gente. Muito, tá? Aquela pessoa que acorda, toma café, às 10 horas da manhã faz um lanchinho, meio-dia almoça, 3 horas lanchinho, 6 horas janta. Gente, essa pessoa dificilmente tem vontade de comer doce. Ela vai ter vontade de comer doce na TPM, quando ela estiver ansiosa, né? Mas aí não é uma necessidade fisiológica, é muito mais uma questão emocional, entendeu?